Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado por me dar a oportunidade de mais uma vez estar na sua casa, de entrar na sua história, de estabelecer este momento de encontro. Tão bom na vida a gente poder encontrar as pessoas, né? Não falo só do encontro que às vezes acontece, de esbarrar, não, encontrar de verdade. Quando a gente tem aquela sensação de que estamos acompanhados, não é assim? Nem sempre ter alguém do lado é garantia de estar acompanhado. Estar acompanhado é muito mais que isso. É a gente ter a oportunidade de reconhecer que o outro diminui a nossa solidão. Por quê? Porque é capaz de nos compreender, é capaz de estabelecer conosco comunhão, de sentir juntos, de pensar juntos, de fazer da palavra uma estrada através da qual a gente entra no outro e permite que também o outro entre em nós. Essa é a graça do encontro, a graça da comunhão, que Jesus viveu tão bem com as pessoas. Aliás, minha gente, cada vez mais eu me convenço que o que atraía as pessoas, o que fazia com que as pessoas quisessem estar com Jesus, é porque ele era um gerador de comunhão. Alguém que de alguma maneira tinha facilidade de estabelecer os vínculos, né, de permitir que o outro pudesse ser quem ele era. Porque Jesus era um lugar humano, né, divino. Mas Jesus, enquanto pessoa que estabelecia esta comunhão, que facilitava as pessoas a compreenderem até mesmo as suas mazelas. A vida nos ensina isso, que às vezes para eu compreender um defeito que eu tenho, eu preciso de alguém ao meu lado me amando. Porque o amor do outro é uma luz que não queima. Que quando mostra o defeito que a gente tem, ao invés de nos queimar e de nos machucar, assim como esses refletores fazem com a pele da gente, se a gente não tomar cuidado, o amor é uma luz que faz com que a gente perceba a sujeira do vidro, né? É como você ter um vidro que você aproxima da luz. Quanto mais você aproxima o vidro da luz, mais você vai percebendo as imperfeições que ele tem. Jesus era capaz de fazer isso. Apresentava uma luz para que a pessoa pudesse enxergar sem medo os defeitos, os limites, as imperfeições. E é por isso que é importante na vida a gente estabelecer comunhão. Você sabe que um dos desdobramentos da vida comunitária, eu me recordo que quando estudava teologia, quando mergulhei um pouco mais no mistério da igreja, eu achava muito interessante quando descobria o lado social da pertença, né? De você estar numa comunidade, de fazer parte dela, de conviver com as pessoas que fazem parte daquela comunidade. Por isso é importante ir à igreja, para que tudo isso aconteça com a gente, para que a gente tenha amigos, para que a gente estabeleça vínculos, e vínculos que possam nos ajudar a crescer. Porque senão a gente vai cultivar vínculos inférteis a vida inteira, né? Que não gera nada. São os encontros. Você pode encontrar muita gente. Hoje eu encontrei muitas pessoas. Mas qual encontro fez de fato eco dentro da minha existência? Quais foram as pessoas que no dia de hoje representaram um espaço de crescimento humano para mim? Porque senão eu esbarro em todo mundo. E tudo vai depender, minha gente, da maneira como nós nos dispomos para este encontro. A vida nos proporciona o tempo todo. Eu encontro o motorista do ônibus, eu encontro o cobrador do ônibus, eu encontro o eletricista que cuida da minha casa, eu encontro a pessoa que trabalha na mesma recepção que eu, encontro a pessoa que vai viajar do meu lado. Agora, o que eu vou fazer com essa oportunidade? Aí passa pela minha decisão, passa pela sua. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estabelecer um encontro que nos faz crescer, que nos torna melhores, é ótimo, é maravilhoso. A gente já falou aqui tantas vezes do quão é bom aprender, né? De repente você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem, e aquela pessoa lhe proporciona, naquele momento do encontro, a oportunidade de você superar, por exemplo, estados de ignorância. Quando a gente vai ao médico, por exemplo, o médico diminui
a nossa ignorância quando Ele nos ensina o que é que a gente tem ou se não tem. O que a gente precisa fazer para deixar de ter aquela doença ou para controlar, não é assim? Quando a gente vai e pede para Ele: ô doutor, me dê uma solução, né, para o meu problema. Ele não vai dar uma receita mágica, Ele vai ensinar um jeito de viver. Vai dizer se a gente precisa tirar um pouquinho alguma coisa da dieta, se a gente precisa modificar algum jeito de lidar com a gente mesmo. Às vezes o médico olha e fala, né, olha, você precisa ficar menos preocupado, né? Eu me recordo que logo quando eu saí daquele cruzeiro católico que nós fizemos no ano passado, eu passei mal na estrada, indo do Porto de Santos até Taubaté. E passei muito mal mesmo. Fiquei com batimento cardíaco, sei lá se era acelerado ou se era devagar. Eu sei que eu fiquei muito ruim. E quando estava lá dentro do meu apartamento, né, eu tenho um vizinho que mora praticamente parede e meia, né, que é o Dr. Rogério, é um cardiologista. E aí os amigos que estavam comigo chamaram o Dr. Rogério. Eu estava lá prostrado na cama, sem conseguir até ficar em pé. E aí ele ficou, segurou minha mão, tirou a pressão, aquela história toda. E aí ele começou a falar com calma assim comigo: padre, eu vou dizer algumas coisas para o senhor que eu sei que o senhor fala sempre para os outros, né? E o Dr. Rogério é um homem muito sábio. Tive a oportunidade de me encontrar com ele, de fazer exercício físico com ele durante muito tempo na academia antiga que a gente tinha em Taubaté. E eu já sabia que além de um bom cardiologista, é um homem sábio. E aí ele falou para mim assim: o senhor precisa às vezes reconhecer que o senhor não pode fazer, que o senhor não tem como atender tudo que é solicitado, e que às vezes a saúde da gente depende de estabelecer esses limites. E ele falava com uma calma tão grande que me deu uma liberdade de chorar ali naquele momento, sabe? Eu chorei igual uma criança ouvindo aqueles conselhos dele. E é interessante como às vezes a vida nos coloca em lugares diferentes, né? Eu estou acostumado a dizer tanto isso. Naquele momento, um cardiologista ali dentro da minha casa, no meu quarto, na minha intimidade, dizendo para mim aquilo que eu estou cansado de saber, mas que de vez em quando preciso ouvir de novo. Então ele não só cuidou ali da minha saúde física, como também interferiu na minha saúde espiritual. Isso é interessante demais, minha gente, quando a vida nos dá essas oportunidades. Quando o encontro acontece de fato, alguma coisa é transformada. A gente muda um ponto de vista, né? É bom a gente ser alterado para melhor. É bom quando a gente descobre que a gente está atento a isso. Hoje eu quero encontrar as pessoas, eu não quero perder a oportunidade do encontro, mas quero encontrar de fato. Quero encontrar para fazer bem e também que o outro me faça bem. Para isso nós somos amigos, para isso nós somos famílias, e para isso a gente se encontra. A casualidade, né? Tantos encontros que você não esperava por eles, e de repente você está ali com aquela pessoa, permitindo-se ser afetado por ela, permitindo que o outro lhe conceda sabedoria. Ou às vezes, minha gente, nem é para chegar a resposta nenhuma, é só para dividir o peso do momento. Porque às vezes o outro não tem a resposta que a gente precisa, mas ele pode ser, de repente, um momento onde a gente desamarra as fardas, né? Os fardos que nos pesam tanto, que a gente tira a botina, né? Que a gente fica à vontade. A gente precisa disso. Você precisa disso. A sua qualidade de vida passa pela qualidade dos seus encontros. E aí de repente você pode chegar à conclusão de que você não está encontrando como deve. Modifique. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus
eu concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar. E faz de tudo para nos salvar. Mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Então, o encontro, ele me desperta para agir melhor, para viver melhor, para pensar melhor. Às vezes eu fico pensando do quanto é importante a gente purificar os nossos pensamentos. E aí, o que a gente pensa depende do que a gente vê, depende do que a gente lê, depende daquilo que a gente permite que demore dentro de nós, depende da música que a gente escuta. Por quê? O nosso pensamento é um sistema integrado. Tudo que me rodeia me faz pensar. Então, se eu permito que coisas ruins fiquem me rodeando, é natural que eu fique pensando ruim também. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente colocar um filtro na realidade. Porque esse filtro é que vai dar qualidade à nossa vida. Porque no mundo tem muita desgraça, tem muita gente ruim, tem muita gente de plantão, louca para fazer o mal, para esparramar fofoca, para difamar. Então a gente precisa colocar o nosso filtro, para a gente não permitir que essas maldades que estão soltas venham morar dentro de nós. E aí volto ao encontro. Quando a gente tem um cuidado para que os nossos encontros sejam férteis, a gente de alguma maneira fica imune a tudo isso, né? A gente precisa buscar uma imunidade, porque a vida não é fácil. A vida é luta. E para a gente dar conta dessa luta, nós precisamos ter uma imunidade. Assim como a criança precisa ser vacinada para tornar-se imune a doenças bobas que podem matar.